alunos, Ricardo, professor de ética aqui mais uma vez, tá? É um prazer estar gravando essa aula para vocês. Nossa segunda aula da série remota, né? Devido a todo esse problema, essas circunstâncias aí do vírus, né? Desse isolamento social. E vamos que vamos para mais uma aula, certo? Bom, mencionei agora há pouco que é a nossa segunda aula e só para situar vocês, a nossa primeira aula foi um sucesso, tá? Eu recebi muitos e-mails com a redação de vocês, com dúvidas. Teve aluno que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, me fez perguntas. A gente se sente muito bem, tá, em estar respondendo essas dúvidas, essas questões, porque é um prazer pra gente, tá? Saber que o aluno assistiu o vídeo, que o aluno tá interessado em fazer a atividade e vocês se mostraram muito capazes, solícitos e, assim, foi um sucesso. Considerei um sucesso, tá? Então, parabéns pra gente. E mencionar também a qualidade das redações, tá? Parabenizar o corpo docente da escola, os professores que trabalham diretamente com a qualidade da caligrafia, com raciocínio, enfim. Show de bola. Então, parabéns pra vocês. Bom, o assunto que nós vamos abordar hoje será Páscoa. Então estamos uma semana, né, após a Páscoa, mas nunca é tarde, tá? E já é uma tradição da escola também, né? Devido à enormidade, a quantidade de alunos, a gente já tem esse costume de trabalhar um pouco à frente à Páscoa, tá? Nunca é tarde. Então, assim, particularmente é um assunto que eu gosto demais, é um assunto que me faz bem, tá? Como pessoalmente, como cristão, tá? É a data mais importante, tá? Até mesmo mais do que o Natal, tá? Muita gente se confunde, acha que o Natal é mais importante, mas enfim, isso é outra aula, ok? Então, assim, a gente vai dividir essa aula em algumas partes. Não vou dar spoiler, tá? Mas vocês vão ter a noção à medida que o tempo vai passando, tá? Mas, para falar, seja de que jeito for, seja lá qual for a abordagem, a gente vai ter que dar o contexto histórico, tá bom? O contexto histórico é muito importante para que a gente se situe, se encontre, se observe e se sinta lá dentro da história, tá bom? Então, assim, eu costumo dizer para vocês que a Páscoa, para os meus alunos, tá? Que a Páscoa é dividida entre duas culturas, certo? A judaica e a cristã, certo? Mas ela é comemorada de formas distintas. É comemorada na mesma época, tá? Aquela coisa toda, mas é comemorada de forma distinta, tá? A Páscoa judaica, comemora literalmente a passagem do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida pelo Mar Vermelho, quando Moisés pegou seu cajado, né? E abriu o Mar Vermelho. Então, assim, essa é a comemoração judaica, significa Psach, tá? É uma palavra hebraica, né, da língua deles, e foi traduzida como passagem, ok? Então, assim, ou mudança, tem várias conotações, mas a gente fica com passagem, tá? Que vem aquela derivação, Psach, Páscoa, passagem, certo? Já para os cristãos, a Páscoa tem uma conotação de ressurreição, que também quer dizer mudança, né? Passagem. Jesus passou, né, dessa vida para desceu a mansão dos mortos, morreu e subiu aos céus. Então foi uma passagem. Então, como eu mencionei agora há pouco, a Páscoa é a data mais importante do cristianismo, ok? Então você que é cristão, se liga. Então, vamos lá. Para a gente juntar e assimilar essas duas histórias, tá? Que são muito importantes, acredito que todos vocês conheçam, tanto a ressurreição, a paixão de Cristo, quanto a abertura do Mar Vermelho, a gente vai ter que pegar algumas palavras, pegar algumas situações e colocar na nossa vida. Porque é muito importante que a gente se, como eu falei no começo, novamente, que a gente se encontre dentro da história. A gente vai ouvir uma história, a gente tem que se encontrar nela, a gente tem que, pô, se fosse na minha casa, se fosse na minha vida, se fosse na minha história, como é que eu ia lidar, como é que eu ia, enfim, né? Então, assim, a gente tem que se encontrar na história, tem que colocar na nossa cabeça que poderia acontecer com a gente. Mesmo assim, é um filme, tá? Acredito que você já faz essa assimilação. Assiste um desenho aí, você se imagina no lugar do personagem, imagina isso na sua realidade. Assiste um filme, mesma coisa, tá? Então, é uma dica até importante para vocês que, né, vocês façam essa reflexão, ok? E já para a gente esquentar e trabalhar esse tipo de coisa, eu vou contar só um resumo de uma pequena história, tá bom? É uma história não bíblica, mas ela tem uma simbologia muito linda. E aí a história do quarto rei sábio. Para resumir para vocês, antes de Jesus nascer, tá? Esse quarto rei sábio, ele morava num país vizinho, tá? Era a Pérsia. E ele vendeu tudo, pediu ao pai para vender tudo, que ele sabia de uma profecia que ia nascer um menino rei, e foi atrás.
Então, como vocês conhecem os três reis magos, esse quarto rei mago ele não entrou na Bíblia. Eu vou explicar por quê, tá? Então, ele não entrou na Bíblia porque, basicamente, ele se perdeu dos outros três. E como Jesus estava fugido, sim, Herodes queria matar todos os primogênitos porque ficou sabendo que ia nascer um menino rei. E Herodes era ambicioso, né, não queria outro rei no lugar dele. E Maria e José, né, ordenados por Deus, fugiram, tá? E com a proteção divina não foram encontrados e nem se esse personagem, o quarto rei sábio, quisesse encontrar, ele não ia encontrar. O nome dele era Artaban. Ele separou uma caixa de joias para entregar para Jesus. Como vocês sabem, ele não conseguiu entregar essa caixa de joias. Não é spoiler, porque na Bíblia não tem dizendo isso, então obviamente ele não conseguiu. Mas por que ele não conseguiu? Primeiramente, ele não conseguiu encontrar porque Jesus não queria ser encontrado, ele estava fugindo. Segundo, no meio dessa trajetória toda, o Artaban, ele conheceu um povo que morava num vale, tá? O nome desse vale era Vale da Lepra, era uma doença de pele, que não tinha cura e era contagiosa, certo? Então as pessoas ou eram amarradas em sino, para quando elas passassem as pessoas ouvissem os sinos e corressem, ou eram banidas da cidade e iam morar nesse vale, para morrer lá ao léu mesmo. Então, o Artaban se compadeceu, e ele era médico também. Então, assim, ele foi vendendo joia por joia daquela caixa prometida a Jesus para cuidar das pessoas. E como ele era muito orgulhoso, e ele tinha uma missão que no seu coração ele deveria cumprir, ele não voltou para casa. E, gente, ele passou 33 anos cuidando desse povo, tá? Passou os 33 anos e nesse tempo todo, 3 décadas, quase a minha idade, ele gastou quase toda a fortuna que ele tinha, que era de Jesus, né? Ele tinha aquela caixa para entregar e não conseguiu entregar. E o que ele fez? Guardou uma pedra só, falou, opa, essa aqui eu vou entregar. E, né, passou o tempo, quando ele já tinha certeza onde Jesus estava, porque Jesus já era famoso, né, já começaram a pregar, ele já ia encontrar, ele soube de um sequestro de uma amiga dele. E exigiram justamente um resgate, ou seja, as pessoas já sabiam, já estavam de olho nessa pedra preciosa. E ele ficou, né, naquela dúvida, naquele dilema, salvo a minha amiga ou entrego a pedra para Jesus e cumpro minha missão? Aí ele pensou e salvou a amiga. Ele ficou sem nada. Então a história conta, só para resumir para vocês, que no final ele fica decepcionado consigo mesmo e Jesus aparece para ele, falando que ele entendeu o verdadeiro significado, tá, de doação. Toda aquela joia era para o próprio Jesus e não foi entregue nas próprias mãos de Deus. Mas por quê? Porque Jesus fala em Mateus, né, se me falhou a memória agora do versículo, que quando você faz um bem ao menor dos meus irmãos, está fazendo ao próprio Deus. Ou seja, Jesus fala que quando você dá de comer a uma pessoa que está com fome, que você cobre uma pessoa que está com frio, que você dá carinho para uma pessoa que está precisando, você está fazendo tudo isso ao próprio Jesus, certo? Então, assim, é muito bonito esse sentido, e Artaban finalmente entendeu antes de morrer que o propósito dele era doar sua vida nesses 33 anos, era gastar sua fortuna com os próprios filhos esquecidos de Jesus. Então, é uma história muito bonita, eu indico para vocês, tem livro, tem um filme, o filme é muito antigo, tá? Mas eu indico para vocês. Então, eu lembro agora também, só para concluir essa parte, de uma história, né, a história do filho pródigo, né, que é aquele filho mais novo que pediu a herança para o pai, assim como o Artaban. Só que esse filho pródigo, ele pediu a herança para fazer outra coisa, que foi gastar indeferidamente, né, ele foi para outro lugar, gastou tudo e voltou arrependido. Mas esse voltou arrependido, gente, é muito importante, mas muito importante mesmo esse detalhe, porque ele se arrependeu de coração. Mas, professor, como é que você sabe disso, que ele se arrependeu de coração? Porque essa parábola, assim, do filho pródigo, foi contada pelo próprio Jesus na Bíblia. E se Jesus contou essa história, foi porque o filho pródigo se arrependeu de coração. É muito fácil a gente errar, pecar, fazer um monte de coisa e pedir perdão se dentro do nosso coração a gente não está arrependido de verdade, né? Às vezes você está aí, grita com seu irmão, com a sua irmã, até com o papai e a mamãe, né? Grita, faz um monte de coisa errada e eu sei pela índole de vocês que vocês se arrependem, que vocês colocam a cabeça no travesseiro e, né, ficam pensando lá e não conseguem dormir. Fui da idade de vocês, a gente tem uma índole parecida, né? Eu não conheço todos a fundo, mas a maioria sim. Então eu sei que a maioria de vocês pensa dessa forma, quando fala um pouco mais exaltado com o pai, quando o pai não é muito de retrucar na hora, vocês mesmos se pegam arrependidos, então enfim.
Então, a semelhança das duas histórias, ela é muito notória, né? Os dois pegam a herança, só que um para doar a sua vida. Ele não sabia, obviamente, que ia cuidar de doentes durante 30 anos, mas mesmo assim ele ia fazer uma coisa nobre. E o outro para gastar. Só que o Artaban ele não volta para casa, né? Ele tinha uma missão. Olha só, ele abdica da riqueza, do lar, do conforto, para se entregar a Deus. E vejam só, mesmo que ele não tivesse todo esse dinheiro para entregar, né, aos leprosos, para investir em medicamentos, enfim, ele já estaria fazendo algo muito nobre, que é doar sua profissão, ele era médico, né, doar o seu tempo, abdicar da sua família, das coisas que ele gostava, para estar cuidando de pessoas que Jesus, o próprio Jesus fala, né, que são seus próprios filhos. Então, assim, e o outro, não. Só que o outro, ele começa ganancioso e volta arrependido. E é muito interessante, porque o filho pródigo ele tem a oportunidade de voltar para casa, de encontrar o seu lar intacto, de ter o seu pai esperando na porta da fazenda. E veja bem, muitas pessoas não têm essa oportunidade que o filho pródigo teve. E conta a história no filme que o pai do Artaban, ele falece e as pessoas vêm dar o recado e ele não consegue falar, porque ele perdeu, enfim, o funeral do pai, perdeu a velhice do pai, não conseguiu acompanhar quase nada. E o filho pródigo não. Veja como é árduo, tá? O caminho de Deus, como as coisas são feitas de forma dura, mas infelizmente, né, ou felizmente, as coisas para o reino de Deus têm que ser é, feitas desse modo, tá? São difíceis mesmo. Então, assim, eu quero que vocês se coloquem no lugar do filho pródigo, tá? Vocês todos os dias têm a oportunidade, ainda mais agora, né? Confinados, em isolamento, vocês todo dia têm a oportunidade de pedir perdão. Mesmo quando vocês acham que não fazem algo tão grave a ponto de chegar, pai, desculpa, mãe, desculpa, tá? Então, assim, vocês têm a oportunidade todos os dias, a oportunidade que o Artaban não teve. E olha que ele estava, né, numa missão nobre. Ele estava em missão, estava entregando a sua vida, mas mesmo assim, mesma coisa é o apóstolo Pedro, né? Quando a sogra dele morre, Jesus fala: deixa que os mortos enterrem os mortos. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ele estava em missão com o próprio Deus, numa coisa muito mais importante. Jesus negligenciou a sogra de Pedro? Jamais. Mas ele fala que o trabalho ali era duro. Era um trabalho eventualmente duro, a pregação. Tanto é que Jesus foi crucificado, né? Apanhou como nenhum outro homem apanhou nesse mundo e morreu. Né? Mas para nossa alegria ele ressuscitou. Então, assim, para a gente entender um pouquinho esse momento do filho pródigo, do Artaban, eu escolhi uma música aqui, né? Vão me perdoar aqui, eu não sou profissional, mas eu escolhi uma música aqui para vocês chamada Tudo é do Pai. Acredito que vocês conheçam, tá? Chama o pai e a mãe para ouvir, acho que eles conhecem, essa música é muito conhecida. E ela trata da música do filho, trata da história do filho pródigo. Ela faz essa ligação de um, tá, com o outro. A história do Artaban, do quarto rei sábio, e do filho pródigo. Um teve uma atitude nobre, tá, durante a vida toda, mas não teve a oportunidade de voltar para casa. Não teve. E o outro começa ganancioso, errando, parece mais com a gente, né? Não em questão de ganância, mas questão do pecado, né? Falando alto com o pai e volta arrependido. Obviamente a proporção, como eu falei, novamente é menor, mas cabe muito na nossa história, tá? Então eu vou cantar um pedacinho aqui pra gente fazer a nossa atividade, tá? Então a música é mais ou menos assim. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dai-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai,
glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Bonita, né? Vocês podem encontrar essa música na versão da banda Dom, do Padre Fábio de Mello e outros cantores, tá? Deve ser mais bonito. Bom, então assim, queria que vocês refletissem, certo? Um pouquinho sobre a vida que vocês estão levando, sobre a relação que vocês têm com seus irmãos, com seus pais, com seus professores, com seus amigos. E eu queria que vocês se colocassem, certo? No lugar do filho pródigo, no lugar do Artaban. Errou, repito, e conseguiu ter sua casa de volta, sua vida normal. O outro não. O outro acertou e, infelizmente, não teve essa recompensa aqui na Terra. Então, reflita um pouco sobre a vida que vocês estão levando, sobre o quão privilegiado é você, tá? Nesse mundo de miséria, de assolação, enfim, de tantas coisas ruins. Quão privilegiado é você. Olha a vida que teu pai te dá. Olha o símbolo da escola aqui, ó. Escola boa, escola com estrutura. Se você não fosse privilegiado, você não estaria estudando nela. Você não estaria vendo esse vídeo agora com esse compromisso, tá? Então, coloca a mão na consciência. Eu sei que vocês são muito novos, né, para estar ouvindo esse sermão, mas é importante a gente começar cedo. A gente começar a refletir sobre as coisas que a gente deixa de aproveitar porque quer outras coisas. Então, pensem nisso, tá bom? Então, o que eu quero propor para vocês? Eu quero propor para vocês um filme, tá? Um filme chamado Milagres no Paraíso. Ele tá na Netflix, certo? Ele é um filme muito lindo, um filme para todas as idades. E no YouTube, para quem não tem Netflix, eu vou colocar o link no sistema de um outro filme muito bonito, um pouco mais pesado, mas para a faixa etária de vocês. Eu falo pesado pelas emoções, tá? Vocês vão criar um questionário. Ambos os filmes, tá bom? Eu só quero que vocês assistam um, de preferência da Netflix, mas quem não tiver, eu coloco o link lá. Então vocês vão criar um questionário, certo? Vão criar um questionário e vão responder também, certo? Vocês vão criar perguntas. É para dificultar? É, tá? Mas é para o crescimento de vocês. Então, vocês vão criar um questionário com 5 perguntas e vão respondê-las, certo? Então eu quero respostas profundas, eu quero coisas focadas, certo? Ah, professor, mas não vai ficar bonito, mas eu quero foco, certo? Solta o que você tem para falar, para escrever, que o resto eu resolvo aqui. A gente que tem essa formação sabe julgar quando o aluno se esforçou, quando o aluno tentou, quando o aluno deu o melhor de si, tá bom? A gente conhece cada um de vocês. Então, eu vou colocar os detalhes no sistema, certo? A gente vai encerrando daqui a pouco. Aliás, já agora, para a aula não ficar muito longa, mais do que já tá. Então, é mais ou menos isso. Reflitam, tá? Reflitam a vida de vocês. Se quiserem conversar comigo por e-mail, pode conversar, de preferência conversem com seus pais, tá bom? Eu falo que eu estou à disposição porque é o trabalho do professor, ele está à disposição, ok? Um beijo para vocês, um abraço e feliz Páscoa, tá? Beijo!